pastor Silas Malafaia não fazia questão nenhuma de esconder sua irritação quando chegou na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Era sexta-feira, dia 16 de dezembro de 2016. Ele usava paletó e calça social pretos e uma camisa de botão quadriculada em azul e branco. De dedo em rixe, o Malafaia apontou para a multidão de jornalistas que aguardavam ele na escadaria do prédio. A presença dele ali não era trivial. O pastor tinha sido um dos alvos de uma grande operação policial. A Polícia Federal lançou hoje a Operação Timóteo, que investiga corrupção no pagamento de royalties de mineração para prefeituras. O pastor Silas Malafaia, um dos suspeitos, nega participar do esquema. A Justiça Federal do Distrito Federal tinha ordenado um mandado de condução coercitiva contra o pastor. Você deve conhecer essa expressão depois dos anos de Lava Jato. O pastor não estava em casa no Rio de Janeiro. Por coincidência, ele tinha viajado para São Paulo para inaugurar novos templos da igreja dele, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Quem passou pelo constrangimento de receber a PF foi a Elisete, a mulher dele. Ainda era de manhã quando os policiais bateram na porta da mansão da família Malafaia. O imóvel fica em um condomínio de luxo no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Toque, toque, toque. É a Polícia Federal. A chegada da polícia assustou toda a família do pastor, que ficou transtornado com a exposição. Deixa ele entrar, deixa ele entrar! Ele decidiu convocar a imprensa para a porta da PF, onde foi se apresentar. E bem ao estilo Malafaia, tratou logo de partir para a briga com os investigadores. A minha indignação é fazer show pirotécnico. Foram na minha casa, minha neta estava em casa, que eu tô aqui em São Paulo, com Polícia Federal e criança chorando. A quem interessa isso? Na entrevista que deu para a imprensa naquele dia, o Malafaia não escondeu a revolta com a medida da PF. Eu tô indignado, rapaz! Eu tô indignado! Eu não sou bandido! Prova que tem telefonema meu pra esses vagabundos! Vagabundo! O pastor reclamou que tinha sido transformado em protagonista da operação, mesmo sem ter uma participação central no suposto esquema. Eu não quero ver uma justiça absoluta pra fazer o que quer! Eu quero ver coesão dos poderes. Eu defendi isso há 10 dias atrás. Será que é retaliação? Será. A Operação Timóteo investigou um esquema de desvio de recursos da compensação financeira pela exploração mineral, a CEFEM. É uma espécie de royalty pago pelas mineradoras aos municípios para compensar os danos provocados pela mineração. Segundo as investigações, esses desvios aconteciam em prefeituras de diversos estados. A suspeita era que o desvio de dinheiro público pudesse chegar a 70 milhões de reais. Eu vou te explicar tudo com mais detalhes daqui a pouco. Pode falar. E o Malafaia foi parar no meio dessa história por conta de mais uma doação de origem, digamos, problemática. A suspeita de envolvimento do Malafaia em um caso de lavagem de dinheiro surgiu pelo seguinte: o pastor recebeu um cheque de 100 mil reais do advogado Jader Pazinato. Esse advogado foi apontado pela PF como um dos pivôs do esquema. O Malafaia jura de pés juntos que o dinheiro era apenas uma oferta feita pelo advogado, que é evangélico. Já para a PF, isso era crime. Crime? Quem tinha razão, afinal? Olha, vocês é que sabem. Eu sou o Igor Melo, repórter investigativo do ICL Notícias, e nesse episódio eu vou te mostrar o que a PF descobriu e o que ela ignorou sobre o Malafaia nessa investigação. Também vou revelar detalhes inéditos do depoimento do pastor para a polícia. E ainda vou te contar como um figurão do meio jurídico ajudou o Silas Malafaia a botar uma pedra em cima dessa história. Esse é o podcast investigativo No Alvo, um original do ICL. E a nossa primeira temporada é Império Malafaia. Episódio 3. Amor ao dinheiro. Antes de explicar como Malafaia vai parar nessa história, deixa eu te contar como isso tudo começa. Os crimes investigados pela Operação Timóteo são bem complexos, então eu vou tentar resumir. Segundo a PF, o esquema era comandado por um diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral. O órgão é ligado ao Ministério de Minas e Energia. Ele usava o cargo para ter acesso a informações privilegiadas sobre prefeituras que tinham dinheiro da CEFEM a receber de mineradoras. A quadrilha, então, apelava para o famoso tomar lá da cá. Quem quer rir, tem que fazer rir. Os prefeitos eram abordados com a seguinte proposta: a liberação dessas verbas milionárias seria facilitada se eles contratassem empresas ligadas ao diretor. Olha isso!
Uma dessas empresas contratadas no esquema era um escritório de advocacia de Santa Catarina. O dono era o advogado Jader Pazinato. Agora eu entendi! É por causa dele que o nome do Malafaia vai parar nessa história. Em 2013, o Pazinato, que é evangélico, deu um cheque de R$100 mil para o Malafaia. O pastor diz que era uma oferta pessoal, ou seja, feita por um fiel em benefício direto dele e não da igreja. Pode isso, Arnaldo! Na versão do Malafaia e do Pazinato, o cheque foi dado porque o Malafaia teria orado pelo advogado, que estava tentando vencer uma causa milionária. Bastante complicado. Quando ganhou, ele retribuiu a bênção. Ficou fácil demais. Mas espera aí, que agora a gente precisa voltar pro dia da operação, lá em dezembro de 2016. Após dar o piti com os jornalistas na frente da PF, o Malafaia entrou para prestar depoimento. Como eu já adiantei no primeiro episódio, o pastor tinha o direito de ficar em silêncio, mas ele preferiu falar e respondeu tudo que o delegado perguntou. Nesse depoimento, ele deu essa versão de que o dinheiro não passava de uma oferta. Também contou que a sua renda mensal girava em torno de R$100 mil. Dinheiro! E ainda falou que o carro que ele utilizava estava em nome da igreja. As explicações não convenceram os investigadores. Ninguém. O Silas Malafaia saiu da PF indiciado por lavagem de dinheiro. O pastor até hoje contesta a responsabilização dele na Operação Timóteo. Ele voltou a falar do caso recentemente, em julho de 2024. Foi durante participação no podcast Inteligência Limitada. Não tem um envolvimento meu com nada disso. Se você pegar o processo, está escrito assim: Silas Malafaia se locupletou de R$100 mil, indiciado. É uma frase. De fato, a justificativa para o indiciamento do Malafaia não passa muito de uma frase. Eu tive acesso a todo o processo relacionado à Operação Timóteo no Superior Tribunal de Justiça. São mais de 16 mil páginas no total. É muita coisa. E eu vou revelar os detalhes do processo com exclusividade ao longo desse episódio. Esse calhamaço é a anatomia de uma investigação cheia de problemas. Bem aos moldes da Operação Lava Jato, na qual ela própria foi inspirada. Tenho uma péssima memória. Só o relatório que embasou a deflagração da Operação Timóteo tem mais de 200 páginas. E só faz 2 menções ao nome do Malafaia. A primeira, na qual os investigadores deveriam detalhar as suspeitas contra o pastor, tem um parágrafo. Eu vou pedir para minha colega Gabriela Varela, âncora aqui do ICL, ler esse trecho do documento para você. De igual modo, identificamos ainda, no mesmo período, a compensação de um cheque, no valor de R$100 mil, em favor de Silas Lima Malafaia, conhecido pastor pentecostal, líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Gabi vai ler agora a segunda menção ao Malafaia no relatório. Silas Lima Malafaia também se locupletou com valores de origem ilícita, recebendo R$100 mil, repassados pelo escritório Jader Alberto Pazinato, advogados associados. Talvez você esteja até propenso a concordar com Silas Malafaia. De fato, receber um único cheque de uma pessoa investigada por corrupção não faz ninguém automaticamente integrar uma quadrilha. É um argumento frágil, sem dúvida. É verdade. Para fazer a própria defesa pública, o Malafaia ainda recuperou um episódio curioso. Ele mesmo tinha falado do cheque logo após receber. Foi em julho de 2013, mais de 3 anos antes do pastor entrar na mira da Operação Timóteo. Segunda-feira, me liga um pastor dizendo: Malafaia, você lembra em 2011 que você orou por um advogado da minha igreja? Eu falei: eu sei lá, eu não sei nem por quem eu orei ontem, vou lembrar em 2011 quem eu orei. Não me lembro, recordo o nome dele. O Malafaia contou essa história durante um culto realizado na antiga HSBC Arena, no Rio de Janeiro. Ele disse que Deus falou ao coração dele para dar uma oferta para você agora, pessoal. Eu falei: venha. É de Santa Catarina. A casa de shows tem capacidade para mais de 18 mil pessoas e estava lotada naquele dia. Eu quero dar uma semente para você. Terça-feira, me entregou um cheque pessoal de R$100 mil. Quem é que não gosta de dinheiro? O advogado citado pela Malafaia é o Jader Pazinato. E o pastor se chama Michael Abud, presidente da Igreja Embaixada do Reino de Deus, de Balneário Camboriú, também de Santa Catarina. Eu vou te contar quem ele é daqui a pouco. Em uma análise superficial, até é possível simpatizar com a tese de perseguição propagada pelo Malafaia.
Mas o pastor Michael Abud e a sua igreja adicionam uma camada essencial para entender essa história. Pazinato era membro da igreja do Abud, que por sua vez é um aliado muito próximo do Malafaia no mundo evangélico. O Abud era um convidado frequente de eventos organizados pela Associação Vitória em Cristo, o braço beneficente da igreja do Malafaia. Em compensação, volta e meia o Malafaia era chamado para pregar como conferencista na igreja do amigo em Santa Catarina. Eu preciso lembrar que esse mercado de conferências movimenta um bom dinheiro no mundo gospel. Vai ser a sua semente. A igreja do Michael Abud também recebeu dinheiro do Pazinato, e foi uma fortuna. No total, a grana chegou a mais de R$1.700.000. Cheio de dinheiro. No mesmo período em que esse dinheiro entrava nos cofres da igreja embaixada, um ex-sócio do Pazinato, que também foi implicado pela Polícia Federal no esquema, ocupava postos de direção na igreja do Abud. Para a PF estava muito claro. A igreja embaixada tinha sido usada para lavar dinheiro da quadrilha. A sede da igreja embaixada foi alvo da Operação Timóteo no mesmo dia em que o Malafaia sofreu a condução coercitiva. Policiais foram fazer buscas na sede em Balneário Camboriú e apreenderam uma série de documentos. Pressionados pelas investigações, o Malafaia e o Abud coordenaram uma resposta conjunta. Guarda essa informação porque ela vai ser importante daqui a pouco. Entendeu? Esse é o pronunciamento que o Michael Abud fez no dia da operação. Queridos, eu sou o pastor Michael Abud. Pastor Silas me citou aí várias vezes hoje durante o dia. E eu tô aqui para dar um esclarecimento. Aqui, ele repete a mesma justificativa do Malafaia. Não sabia de onde vinha o dinheiro que o Pazinato generosamente injetava na igreja embaixada. Agora, eu e pastor Silas não temos como saber a procedência. Não temos como saber de onde veio isso. O que está acontecendo hoje, o que a Federal fez na Igreja Embaixada, o que a Polícia Federal fez com uma condução coercitiva com o pastor Silas é injustiça. Isso não se faz. Isso é desonestidade. Esse tom adotado pelo pastor Michael Abud te lembrou alguém? Que injustiça, gente! E é claro que ao seguir o manual do Silas Malafaia, o pastor catarinense ia usar uma espécie de super trunfo. A perseguição religiosa. Mas o que está sendo feito hoje não é contra pastor Silas ou contra a igreja embaixada, não. É contra a igreja do Senhor Jesus. Ele meteu essa. O Malafaia apanhou de muita gente quando o escândalo estourou. Duas coisas deixaram o pastor especialmente irritado: a comparação com Lula e o nome escolhido para a operação. Timóteo é uma referência às duas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, que fazem parte do Novo Testamento. Em nota divulgada para a imprensa no dia de uma das fases da operação, a PF repetiu direitinho o modus operandi da Lava Jato. Fez questão de informar que a operação era uma referência ao capítulo 6, versículo 9 da primeira epístola. Esse trecho da Bíblia diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, tá na cara. Os versículos seguintes ainda dizem que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males e que essa cobiça faz muitos se desviarem do caminho da fé. Não há nada mais explícito. E por fim, aconselha: e tu, homem de Deus, foge destas coisas. Em nome de Jesus. Eu não entendo muito de teologia e nem sou adivinho, mas se isso não é uma referência direta ao envolvimento do Malafaia e da igreja embaixada, eu devo ser uma airfryer. Como assim? A comparação com o Lula também tirou o Malafaia do sério. Afinal de contas, tinha anos que o petista, outrora aliado, era o principal alvo dos ataques do pastor. Comunista Lula. O Malafaia era um apoiador fanático da Operação Lava Jato, até mesmo das atitudes que eram caracterizadas como abusos judiciais. E o tempo é sábio. Quando Lula foi alvo de um mandado de condução coercitiva, foi isso aqui que o Malafaia postou no X, na época ainda o Twitter. O juiz Sérgio Moro é macho, é isso aí. Todo mundo sabe que o Lula é chefe da quadrilha. Parabéns. Ele é um ser humano. Ele fez essa postagem no dia 4 de março de 2016. O Lula foi alvo de um mandado de condução coercitiva assinado pelo então juiz Sérgio Moro. Eu combati a corrupção. A diligência fez parte da 24ª fase da Lava Jato. Policiais federais levaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para depor a investigadores da Operação Lava Jato hoje de manhã numa sala do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele foi o alvo central da 24ª fase da operação. Assim como o Lula, o Malafaia nunca tinha se recusado a depor.
Os críticos do pastor apontaram que ele estava sendo alvo do mesmo tipo de abuso que tinha avalizado no caso do Lula. A banalização desse instrumento pela Lava Jato foi tamanha que o STF acabou decidindo em 2018 que conduções coercitivas para que alvos apenas prestassem depoimento eram inconstitucionais. Mas antes disso, o Malafaia teve que aguentar as comparações com o que o Lula também passou e respondeu assim a elas. Escuta aqui. Isso é uma afronta! E outra, os esquerdopatas quererem comparar o meu caso com Lula? Ah, porque Lula foi conduzido coercitivamente? Um monte de delação contra ele? Um monte de gente que abriu a boca? Quer me comparar? Isso é uma vergonha! A minha mãe costuma falar que a língua é o chicote da alma. Sendo honesto, a versão que eu cresci ouvindo é um pouco menos educada. E no caso do Malafaia, a alma dele podia arder por várias razões. Para começo de conversa, a PF ignorou o fato de ele ter informado uma renda de R$100 mil por mês. Por quê? Mesmo com uma acusação de lavagem de dinheiro, os investigadores deixaram de fazer o básico. Não seguiram o dinheiro. Não dá. E depois, porque ele ainda ia se enrolar com uma outra história. Por ironia do destino, justo uma delação. Mas segura que eu vou te contar já já. A história do cheque não é exatamente como o Malafaia conta. Primeiro, vamos deixar ele mesmo se explicar. A minha colega Juliana Dalpiva, colunista aqui do ICL, questionou o Malafaia sobre essa história da Operação Timóteo. Foi uma entrevista lá em novembro de 2024. Você já ouviu vários trechos dela ao longo desse podcast. E tem uma outra situação que é da Operação Timóteo. O que tem? Sim, claro. Para ser indiciado. Sim, o que tem isso? Porque recebi uma oferta que eu comprovei que recebi a oferta, depositei na minha conta o cheque, prestei declaração de imposto de renda. E o cara declarou, porque o cara foi preso. Eu disse, não, isso foi uma oferta que eu dei para ele. O que eu tenho a ver com a operação? Olha o jogo. 120 pessoas mais ou menos, 70 milhões de reais em questões de minério. Pergunta, se você pegar o processo, cada cara lá tem o mais bobinho, deve ter umas 50 páginas. Meu caso, uma linha. Silas Malafaia se locopletou de R$100 mil, quer dizer, vantagem, indiciado, não tem prova, não tem telefone, não tem nada, pura safadeza, puríssima safadeza. Aí o que eu fiz? Eu abri a boca, eu convoquei a imprensa, eu não mandei jornal, o Jornal Nacional me deu 2 minutos para falar, eu não pedi advogado para falar por mim não, porque eu não tenho medo disso, eu falei, olha aqui, ó. Eu recebi uma oferta de 100 mil, eu tenho o cheque depositado na minha conta, paguei o imposto de renda, tenho a prova do imposto de renda, o advogado declara que me deu a oferta, eu não tenho nada a ver, é um advogado evangélico que veio pedir oração a mim em 2013, com o pastor dele, tem tudo provado. Aí eu orei pelo cara, ora porque eu tenho vários negócios, para Deus me abençoar, eu orei e foi embora. Isso, eu acho que tudo isso é perseguição. Não é tudo isso, não tem tudo isso. Assim, tem duas coisas, não tem tudo isso. Tem uma coisa e tem outra coisa, certo? Uma é pessoal, que eu digo, quando você não deve, você não se esconde, você abre a boca e traz as provas, como eu trouxe e tenho elas até hoje. Certo? Eu tenho o cheque que eu recebi, o depósito na minha conta, o imposto de renda, declarando o valor. Que corrupção é essa que o cara me dá em cheque e eu deposito na minha conta? Será que eu sou tão imbecil e tolinho? Tão idiota para depositar corrupção na minha conta? E outra, o que eu tenho a ver com advogado e gente da área de mineração que fizeram antecipação? Isso é um rolo, isso eu trouxe um rolo. O que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho a ver nada com isso, minha filha. Eu provo, o pastor tá vivo, que é meu amigo, que trouxe o cara para falar comigo, para me orar. Tá? Depois o cara, eu numa reunião no HSBC, hoje não é HSBC Arena, aqui no Rio, diante de 20 mil evangélicos da minha igreja, eu falei da oferta que recebi, tem vídeo, tem tudo, então eu fico rindo. A estratégia de defesa do Malafaia, tanto na justiça quanto na mídia, foi uma só: bater na tecla de que não mantinha relações com nenhum dos investigados na operação. E repetir que tinha recebido apenas uma oferta, você acabou de ouvir. O Malafaia usou até o programa de TV dele para passar essa versão para os fiéis. Foi no dia 17 de dezembro de 2016, um dia depois da condução coercitiva. Ele voltou a garantir que só tinha recebido um pagamento do Pazinato. E vou até dizer, se eu tivesse recebido vários cheques, depositado na minha conta e sacado o dinheiro, dava para entender, dava até para achar que eu tô envolvido. Ou seja,
A argumentação do Malafaia foi que ele recebeu apenas um cheque de um advogado bem-sucedido com o qual não tinha contato. Segundo ele, os dois se viram apenas 2 vezes. Uma em 2011, quando o pastor orou pelo Pazinato, e outra em 2013, quando ele recebeu a oferta. Só tem um problema nessa versão. Esse não foi o único pagamento destinado ao Malafaia pelo Pazinato. Analisando o processo, eu encontrei uma informação bastante importante, que acabou sendo ignorada pela Polícia Federal. Em agosto de 2016, antes mesmo da Operação Timóteo ser deflagrada, a Polícia Federal elaborou um laudo. Era a análise técnica de algumas quebras de sigilo feitas com autorização da Justiça. Os peritos da PF decidiram organizar as informações da seguinte forma. Eles analisaram quem repassava o dinheiro para os principais investigados na operação, e depois viram para quem esses suspeitos mandavam o dinheiro. O resultado são planilhas que listam de onde veio e para onde foi o dinheiro dos investigados em cada ano. Na análise sobre o escritório do Jader Pazinato, os agentes da operação comeram mosca e deixaram passar uma informação crucial. Não dá para saber se foi algo deliberado ou falta de atenção dos investigadores, mas o cheque de R$100 mil não foi o único repasse do Pazinato para o Malafaia. Eu identifiquei na quebra de sigilo outro pagamento. E adivinha para onde foi? Para a Associação Vitória em Cristo, é claro. Então envia aí um pix para avec@vitoriaemcristo.org. avec@vitoriaemcristo.org. O Pazinato fez um repasse de R$20 mil para a VEC em 2010, justamente no ano daquele pente fino da Receita que eu te contei no último episódio. Eu não tenho como afirmar que o Malafaia tinha conhecimento desse pagamento. Com o volume de 98 milhões em doações para a VEC apenas em 2010, não dá para assumir que ele necessariamente tenha negociado cada uma das ofertas de valor mais alto. Não tem como. Era muito importante esclarecer em que circunstâncias essa doação para a VEC foi feita. E não só pelo valor em si. O que mais importa nesse caso é a cronologia. Se o Malafaia tiver negociado essa doação, significa que o contato dele com o Pazinato era anterior ao que ele dizia. E pior ainda, que ele teria mentido para a PF. No termo de depoimento, o escrivão da Polícia Federal relata assim o que o Malafaia declarou, que esclarece que seu contato com o advogado Jader aconteceu única e exclusivamente nessa ocasião da bênção e, posteriormente, no recebimento da doação de cunho individual. Se a investigação tivesse seguido esse caminho, checado esses pagamentos, era natural que tentasse descobrir se a VEC recebeu outras doações de investigados pela Operação Timóteo. Também poderia desvendar se o pastor e o advogado só tiveram esses 2 encontros que ambos admitem ou se mantinham algum tipo de relação. De qualquer forma, eu não posso deixar de te lembrar que a VEC fez de tudo para esconder da Receita Federal quem eram os seus grandes doadores. Peraí. Eu vou ter que atrapalhar de novo o trabalho do nosso editor Cristiano Botafogo para fazer outra atualização. Eu perguntei pro Malafaia sobre essa doação de R$20 mil. O pastor disse que não tem como saber quem doa para a entidade que ele controla. Ele me disse isso em uma leva de cerca de 20 áudios que ele me mandou pelo WhatsApp. Você vai ouvir um deles agora, onde ele fala disso. Vai lá, Cris. Eu tenho, na época disso aí, mais de 100 mil parceiros que contribuíam com o meu ministério. Você me perguntar quem é que mandou uma oferta para o meu ministério, primeiro, segundo a lei, eu não sou nem obrigado, não é só entidade evangélica, nenhuma entidade é responsável por alguém que deposita a oferta. Você vem me perguntar isso? Eu sei lá, mais de 100 mil pessoas. A Polícia Federal provavelmente nunca vai esclarecer como essa doação de R$20 mil foi feita. Isso porque o Malafaia deu um jeito de se livrar de mais uma história esquisita. Tanto o nome do Malafaia quanto da Igreja Embaixada continuaram no processo. Mas a investigação sobre elas simplesmente parou. E é aí que essa história, como nas melhores séries policiais, tem uma reviravolta. Para isso, o Silas Malafaia contou com a ajuda de um dos homens mais bem relacionados de Brasília. Eu vou deixar o próprio pastor explicar o que aconteceu, em um vídeo de 2017. Aí eu conheço o Willer, esse advogado, há algum tempo, antes do meu caso. Ele é um advogado grande, forte em Brasília, como é o meu advogado aqui no Rio Vacite. Eu falei, Willer, me ajude, isso é uma safadeza. Isso é que eu pedi a ele, porque é um cara de influência. Mas ninguém despachou nada a meu favor. Tá tudo aí parado.
Esse Willer, citado com intimidade pelo Malafaia, é ninguém menos que o Willer Tomás, um dos advogados mais influentes do Brasil. Apesar da ajuda que o Malafaia pediu, o Willer nunca participou oficialmente da defesa dele. No papel, a defesa do Malafaia na Operação Timóteo foi feita pelo seu advogado de sempre, o Jorge Vaciti Neto, que ele também citou nesse vídeo. Embora não defenda o Malafaia, o nome do Willer Tomás aparece centenas de vezes no processo da Operação Timóteo. Isso porque ele defende um outro cliente enrolado nessa história. O Willer é advogado da Igreja Embaixada do Reino de Deus, do pastor Michael Abud. Ele mesmo, o amigo do Malafaia. Lembra que eu falei que eles estavam coordenando uma defesa pública logo após a operação? Então, você deve estar se perguntando, se não participou da defesa do Malafaia e tinha outro cliente, como foi essa ajuda que o Willer deu para o Malafaia? Quem fez um relato para explicar essa história foi outro advogado. Ele se chama Francisco de Assis e Silva. E eu vou para uma reunião com o doutor Juliano Costa Couto. Mas quando eu chego, o escritório é do Willer Tomás. O Juliano me apresenta o Willer e nós conversamos. Embora pareça, isso não é uma entrevista nem uma conversa despropositada. O Francisco está falando do Willer em um contexto muito específico. Ele estava prestando depoimento para a Procuradoria-Geral da República em uma delação premiada. O Francisco era diretor jurídico do Grupo JBS, dos irmãos Wesley e Joesley Batista. Ele fechou a delação na mesma leva que inclui os irmãos Batista. Aquela mesma em que o Joesley até gravou o presidente Michel Temer dentro do Palácio do Jaburu, onde o Temer morava, lembra? Tem que manter isso. Nesse depoimento de 19 de maio de 2017, o Francisco estava falando de como a JBS supostamente corrompeu um procurador da República para que ele vazasse informações sobre a Operação Greenfield, na qual atuava. Assim como a Timóteo, a Greenfield foi uma das muitas operações surgidas na esteira da Lava Jato, com o mote do combate à corrupção. O Willer exalta muito o relacionamento dele com o Dr. Ricardo. Por coincidência, tanto a Greenfield quanto a Timóteo ficaram sob a responsabilidade do mesmo juiz, esse Dr. Ricardo a quem o Francisco se referiu. O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, nessa época, atuava como substituto na 10ª Vara Federal do Distrito Federal. O Dr. Willer fala nesse dia que, inclusive, num despacho do pastor Malafaia, o Dr. Ricardo havia despachado no escritório dele, atendido o Malafaia no escritório dele, ouvido ele no escritório dele, dada a proximidade e a confiança que os dois tinham. O Willer chegou a ficar preso por 3 meses por conta dessa investigação, mas a denúncia do MPF contra ele foi rejeitada em junho de 2021. Esse relato do Francisco de Assis e Silva sobre a tal ajuda do Willer para o Malafaia nunca teve maiores desdobramentos. Os investigadores da Greenfield estavam mais preocupados com outras questões e deixaram tudo por isso mesmo. Ainda assim, o envolvimento do Malafaia nas delações da JBS ganhou destaque na imprensa. Olha aí o Malafaia pagando a língua. Ser citado na delação deixou o pastor fora de si. E aí ele fez o que faz de melhor, foi esbravejar nas redes sociais. Olha a safadeza de me tentar envolver num caso que eu não tenho nada, absolutamente nada com isso. E as matérias com letras garrafais dão uma indução à mentira. Malafaia é citado em delação da JBS. Gente... O Malafaia não deixa de ter alguma razão. Em tempos de Lava Jato, escrever que alguém tinha sido citado em uma delação era quase um carimbo de culpa. Por outro lado, foi só por causa disso que o pastor confessou os termos da ajudinha que recebeu do Willer Tomás, no trecho que você ouviu agora há pouco. O Willer não é considerado um dos homens mais influentes do Brasil à toa. Uma prova do cacife que ele mantém são as listas de convidados de suas festas, muito famosas na capital federal. Quando estavam no comando da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco eram figurinhas carimbadas nas festas do Willer Tomás. Só para citar 2 exemplos. Numa dessas festanças, teve até show do cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone. O Lira, aliás, também foi com o Willer para o cruzeiro do Wesley Safadão em 2023. Os dois estavam acompanhados do senador Weverton Rocha, maranhense como advogado.
O trio foi flagrado com as respectivas esposas acompanhando o show do cantor no navio. A vontade de viajar com o amigo Willer era tanta que o Lira mudou a pauta da Câmara e apressou votações no meio da discussão da reforma tributária, só para conseguir chegar no cruzeiro a tempo. A situação foi tão sui generis que até a extrema-direita, que sempre jogou junto com o presidente da Câmara, criticou o Arthur Lira. Foi o caso do senador Magno Malta, do PL, que, aliás, é pastor e amigo do Silas Malafaia. Enquanto o povo sofre no Brasil, tá Lira lá no Que isso? Cruzeiro de Wesley Safadão. Ufa! É safadeza demais. Chega a ser safadão. Como ninguém puxou o fio desse novelo, não dá pra saber até que ponto o relato do Francisco sobre a atuação do Willer a favor do Malafaia é verdadeiro. Inclusive, a PGR chegou a pedir pro STF cancelar os benefícios que o Francisco teve com a delação depois de descobrir que ele tinha omitido fatos criminosos ligados a outro procurador da República, esse integrante da Força-Tarefa da Lava Jato na própria PGR. Nos últimos anos, o Willer Tomás também construiu uma relação muito próxima com Flávio Bolsonaro, de quem virou um amigo. Essa relação, aliás, tem detalhes de bastidor bastante interessantes. Eu vou chamar a Juliana para falar um pouco sobre essa amizade. Igor, de um jeito ou de outro, a história do Malafaia e da família Bolsonaro sempre anda um pouco junto, né? Mas deixa eu te contar como que o advogado Willer Tomás aparece nisso tudo. Lembra que o Bolsonaro tem uma casa em Mambucaba, em Angra dos Reis? Vamos entrar? Vamos lá. E teus amigos, toma conta não, todo dia tá comendo pro cachorro. Pô, você tá enchendo o saco, porra. Você tá preocupado por causa do ovo, hein? O cabelo em ovo, poxa. Como eu tava solteiro naquela época, esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Tá satisfeito agora ou não? Você tá satisfeito agora? Tô satisfeita com a sua resposta. Não, porque essa resposta que você merece. Mas a história que une o Willer e o senador Flávio Bolsonaro envolve uma casa. Ou melhor, algumas casas que ficam na Ilha Comprida, também lá no litoral de Angra. O imóvel tem 11 suítes, praia privativa, cachoeira, piscina, quadra de tênis e até heliponto. A casa já foi até da cantora Clara Nunes. E em 2020, quem comprou a propriedade foi o atacante Richarlison, o camisa 9 da seleção brasileira na última Copa. A gente chama ele de Pombo, lembra? O Brasil todo conhece o Pombo. Nessa compra, junto com o jogador, está o deputado estadual mineiro Alencar de Silveira Júnior, do PDT. Só que em maio de 2022, uma decisão liminar transferiu a posse do imóvel para o Willer Tomás. Como assim? A história que eu ouvi é que um pouco antes das compras, quem levou o Willer até lá foi o senador Flávio Bolsonaro. E acreditem se quiser. Depois disso, levantando os documentos, eu descobri até que o Willer comprou outras casas também na Ilha Comprida. Eu sou rica! Imagina, Igor, uma ilha inteira cheia de imóveis do Willer Tomás, o amigo do Flávio Bolsonaro. Mas a decisão que tirou a posse do Richarlison da mansão, que é a maior casa da ilha, gerou uma enorme briga judicial que ainda não teve fim. E agora tem até investigação em andamento. Só que contar esses detalhes ia render um episódio inteiro. Por isso, vamos deixar para outra hora, que esse podcast aqui é sobre o Malafaia. Os escândalos em série vividos na década de 2010, após se tornar dono de igreja, devem ter soado um alerta na cabeça do Silas Malafaia. Tava ficando cada vez mais perigoso fazer política apenas como um franco-atirador. Mas logo isso iria mudar, e o pastor mais polêmico do Brasil ia ganhar um lugar à mesa entre os homens mais poderosos da República. A sorte do Silas Malafaia ia mudar com a chegada improvável de um antigo aliado à presidência da República. Ninguém menos que Jair Bolsonaro. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. No último episódio de Império Malafaia, você vai entender como um casamento selou não só a união de um homem e uma mulher, mas também a aliança política entre Bolsonaro e Malafaia. E ainda, como a influência do pastor cresceu ao ponto dele ajudar a ditar os rumos do país em alguns dos seus momentos mais dramáticos. A pandemia de Covid-19 e a tentativa frustrada de golpe de Estado em 2022. O pastor também teve um papel central para nomear o primeiro evangélico como ministro do Supremo Tribunal Federal.
Também vou revelar detalhes inéditos do projeto político do Malafaia pro futuro. Spoiler: ele envolve transformar adolescentes da igreja dele em influenciadores digitais da extrema-direita. Esse episódio usou áudios do Jornal da Gazeta, da TV Gazeta, do perfil de Joyce Hasselman no Instagram, do filme Tropa de Elite, do podcast Inteligência Limitada, do programa Vitória em Cristo, do canal de Silas Malafaia no YouTube, do Jornal Nacional da TV Globo, do perfil da AVEC no Instagram, do site Poder 360, do portal Metrópolis e do jornal O Globo. O podcast No Alvo, temporada Império Malafaia, é uma produção original do ICL. O podcast tem roteiro, pesquisa e apresentação feitos por mim, Igor Melo. A reportagem foi feita por mim e pela Juliana Dalpiva. A Gabriela Varela e a Juliana Dalpiva fizeram narrações nesse episódio. A trilha original é da Estela Nesrini e do Amon Medrado. A edição de áudio é do Cristiano Botafogo. A captação de áudio e imagens é do Caio Salles. O design é da Paula Vilar e do João Brise. A gerência de produção é da Renata Neto. A direção de gravação é da Camila Mercatelli e da Juliana Dalpiva. Esse podcast foi gravado no Estúdio Rastro, com a supervisão de gravação do Dani Di. A coordenação do podcast é da Juliana Dalpiva. Agradecimentos a Maurício Arruda e Giacomo Degani. Até a semana que vem. Gente, eu tenho que fazer uma parte aqui para dar os créditos das vírgulas sonoras que o nosso editor Cristiano Botafogo usou ao longo desse episódio. Nós usamos créditos da TV Câmara, do programa Big Brother Brasil da TV Globo, do canal de Silas Malafaia no YouTube, da Rádio Jovem Pan, do programa SBT News do SBT, do canal Conserva Talk no YouTube, aqui do Série Notícias, da animação Futurama da Fox, da TV Globo, da CNN Brasil, do perfil de Cecília Oliveira no Instagram, da animação Bob Esponja da Nickelodeon, do canal Meteoro Brasil no YouTube, do canal Jovem Pan News, do programa Conversa com Bial da TV Globo, do canal de Drauzio Varela no YouTube, da Polícia Federal, do programa Silvio Santos do SBT, da música Descer pra BC de Breno e Matheus, de Caetano Veloso, do canal da Folha de São Paulo no YouTube, do site Poder 360, do canal do Casimiro no YouTube, da Globo News, da TV Justiça, do site da Intercept Brasil, do Padre Fábio de Mello, do Flow Podcast, do canal do Rodrigo Constantino no YouTube, do podcast Ilustríssima Conversa da Folha de São Paulo, do site da Ponte Jornalismo, do programa SPTV da Rede Globo, da Casé TV, do Jornal Nacional da TV Globo e da novela Beleza Pura da TV Globo. Que afronta!